Um aparatoso acidente de viação, ocorrido nas primeiras horas desta terça-feira, na cidade de Maputo, ao longo da Avenida de Angola, envolvendo duas minibuses de transporte semicoletivo de passageiros, provocou 2 óbitos no local e 18 feridos, que foram socorridos para o Hospital Central de Maputo. As vítimas têm idades compreendidas entre os 22 e os 72 anos. De acordo com o diretor das urgências de adultos, Dino Lopes, a maioria teve fraturas de membros inferiores, tendo um sido amputado a perna direita, dada a gravidade. Total 18 feridos, 8 mulheres, o restante homens. Os críticos são os 2 que me referi, uma amputação traumática da perna direita, está no bloco operatório, chegou em estado de choque, perdeu muito sangue, mas teve pronto socorro, conseguimos dar sangue e subir para o bloco operatório. O outro, este que teve hemorragia abdominal, hemoperitoneu, também está no bloco operatório. Os restantes tiveram lesões leves a moderadas, principalmente fraturas dos membros. Todos tiveram devida avaliação, fizeram raio-x, expiração e internamento. E para os passos subsequentes ainda com devidas especialidades na enfermaria. Depois do ocorrido, familiares das vítimas juntaram-se no local, lamentando a situação que teria sido provocada por excesso de velocidade por um dos condutores que, por sinal, era um cobrador que não estava habilitado a conduzir em via pública. O meu pai estava por trás da cadeira do motorista, nesta viatura que estão a ver aqui, e que, infelizmente, não sei, é uma situação delicada. Aqui se denota que o mesmo era um cobrador, tratava-se de um cobrador, não um motorista, não um indivíduo habilitado ou encartado. Agora, pedimos encarecidamente ao nosso chefe, ao nosso presidente do Conselho Municipal, e que esta mensagem espero que chegue, e que chegue mesmo, que haja muita fiscalização, uma fiscalização muito apertada, muito árdua. Este é que é o meu apelo. Ela é minha tia, ela saía pela manhã e ia trabalhar, deparou-se com esse acidente todo, ela estava dentro do carro. Infelizmente ela teve sorte ainda de ligar para nós nos dizer que sofreu um acidente. Eu digo graças a Deus que teve esse tempo. E agora estamos aqui à espera do resultado, até agora não fomos dado a resposta correta se ela está bem ou não. Só pedimos a Deus que tudo dê certo. Ainda nas primeiras horas, o edil da capital do país, Razak Manique, dirigiu-se ao Hospital Central de Maputo para confortar os doentes e manifestar a sua solidariedade. Em primeiro lugar, queremos nos solidarizar com estas famílias todas que aqui se encontram, particularmente com aqueles que perderam os seus entes queridos neste trágico acidente que aconteceu na nossa cidade nas primeiras horas. Foi uma situação muito triste, não é? E não podíamos contar que pudéssemos ter um acidente tão grave no centro da cidade. Lançamos um vigoroso apelo igualmente aos proprietários destas viaturas para que respeitem a vida das pessoas, para que respeitem a vida humana. E isso só poderá ser feito quando tivermos a ousadia de parar por alguns minutos, sempre, todos os dias, e explicar aos nossos trabalhadores, que são motoristas, de como é que se devem dirigir na via pública, respeitando as pessoas. Este acidente de viação acontece dias depois de uma greve promovida por transportadores, queixando-se da alegada má atuação dos agentes da polícia na fiscalização dos transportes semicoletivos de passageiros. Esta ponte pedonal da Moiava foi derrubada na noite desta segunda-feira por um caminhão que transportava carga acima do normal. Devido à queda da ponte, na manhã desta terça-feira, a cidade da Beira acordou em meio de congestionamento, levando viaturas com destino ao centro da cidade a permanecerem estagnadas na estrada nacional por mais de 1 hora. Está difícil, porque todas as vias estão engarafadas. Eu estou aqui já tenho 1h30, não consigo
chegar até na Baixa. Há esperança de conseguir chegar ao trabalho? Não sei bem, porque dizem que a complicação começa de lá da Munhava, via Vaz até para esta zona da Manga, aqui na ponte. Então está muito complicado. É complicado, é uma situação complicada. Estava agora a tentar ir para o Instituto de Línguas na Baixa. Estou aqui desde as 7 horas, mas são agora 8h55, ainda não consegui chegar à Baixa. A situação afetou também os transportes semicoletivos. Com os veículos impedidos de circular na normalidade, muitos passageiros foram forçados a caminhar longas distâncias até os seus locais de trabalho. Estou da Manga, Baixa a pé. Não há chapas. Tem engarrafamento desde a ponte, antes da ponte até cá. Muita gente, a maioria das pessoas estão andando a pé de lá para cá. Isso aí é um pouco difícil para quem vai ao trabalho. Não só para nós biscateiros também, com compromissos que nós temos, tudo fica paralisado. Diante do sucedido, a população exige o aumento do tamanho e da resistência das pontes pedonais como forma de prevenir acidentes. Para melhorar essa situação, eu acho que talvez pode aumentar um pouco aqui a altura. Em vez de ser 5 metros, também podia ser 6 metros ou 7 metros assim. Por causa da altura. Não está certo, sim. De todas as outras vias alternativas que dão acesso à cidade também estão bloqueadas, tal como esta, a N6. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus. Deputados de 5 países da África Austral com forte potencial no setor de petróleo e gás, nomeadamente Moçambique, Angola, África do Sul, República Democrática do Congo e Namíbia, representantes dos governos, organizações da sociedade civil e parceiros internacionais, encontram-se reunidos em Maputo desde esta terça-feira numa conferência regional interparlamentar sobre mudanças climáticas e transição energética. A conferência acontece numa altura em que a maior parte dos países de todo o mundo defende a necessidade do uso de energias renováveis como forma de travar a aceleração das mudanças climáticas. O que nós vamos fazer neste momento é procurar saber se estas condições não prejudicam o povo moçambicano. Enquanto representantes, nós temos que fazer aquilo que é melhor para os moçambicanos. Então, nós havemos de trabalhar em tudo que é legislação, em tudo que for regulamentação e em tudo que for necessário, desde que beneficie o povo moçambicano. Intervindo na ocasião, o deputado da Assembleia da República, Tomás Njonjo, considera que o uso das energias renováveis na maior parte dos países da região, incluindo Moçambique, continua a ser um grande desafio, uma vez que, segundo ele, são dependentes de combustíveis fósseis. Este desafio é particularmente sensível para os países da África Austral, cujas economias permanecem profundamente dependentes dos hidrocarbonetos, fontes que, embora poluentes, são ainda cruciais para a geração de emprego, o crescimento econômico e a arrecadação de receitas fiscais. No entanto, Hermenegildo Munjovo, do Instituto para a Democracia Multipartidária, tem uma ideia contrária. A transição energética não é apenas um desafio ambiental, é também uma oportunidade estratégica para redefinir o modelo de desenvolvimento da nossa região. Ou seja, é a maior oportunidade que temos de transformar as nossas economias com equidade, inovação e responsabilidade intergeracional. Investir em energias renováveis, como solar, hídrica, eólica e a biomassa, pode permitir ampliar o acesso à energia, especialmente nas zonas rurais, criar empregos verdes, com prioridade para grupos vulneráveis como mulheres e jovens, garantir a soberania e segurança energética no longo prazo, isto dentro da região, e reduzir a dependência de importações de
de combustíveis. Com a duração de 3 dias, a conferência tem como principal objetivo identificar prioridades, estratégias e propor ações concertadas para uma transição energética sustentável na região da África Austral. Repudiar pronta e veementemente todos os discursos de ódio e intolerância que o Presidente da República tem vindo a proferir em suas viagens de trabalho, por pôr em causa o Estado de Direito Democrático, a reconciliação nacional, a estabilidade econômica e promover a arrogância como método de governação. Foi em conferência de imprensa que o Partido Renamo, na sua sede em Maputo, criticou os pronunciamentos recentes do Presidente da República e comandante-em-chefe das Forças Armadas da Defesa de Moçambique, Daniel Chapo, sobre a necessidade de uma reflexão, a implementação e pertinência do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 1992, entre o então Presidente da República, Joaquim Chissano, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. A Frelimo e o seu Presidente estão sistematicamente a violar o referido acordo, reitera Marciano Macome, porta-voz da Perdiz. O Acordo Geral de Paz prometia o cessar-fogo permanente, integração justa dos ex-combatentes, eleições livres, justas e transparentes. Repito, eleições livres, justas e transparentes. Liberdades políticas e sem perseguição. Mas o que se viu nas décadas seguintes foram reencenações discretas de guerra através da institucionalização da exclusão, da violência política seletiva e fraudes eleitorais sistemáticas e sucessivas apadrinhadas pelo partido da cor de sangue que o Presidente representa. Daí que convido, primeiro, o Presidente a fazer uma autoavaliação dentro do seu partido, o seu papel na história sobre o Acordo Geral. Segundo Macome, os incumprimentos do acordo fragilizaram o processo de desmobilização, desmilitarização e reinserção social dos ex-guerrilheiros da Renamo. Milhares de combatentes foram excluídos e deixados à sua própria sorte em um plano real de desinteresse na sua reinserção, enquanto o governo promovia uma narrativa de desmobilização concluída, o que não se efetivou. O processo de DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração, foi adiado por anos e fragilizado por falta de vontade política, até ser parcialmente relançado em 2019, quase 30 anos após o acordo inicial. A Renamo apela à paz e discursos reconciliatórios em nome da estabilidade política e social no país. Deputados de 5 países da África Austral com forte potencial no setor de petróleo e gás, nomeadamente Moçambique, Angola, África do Sul, República Democrática do Congo e Namíbia, representantes dos governos, organizações da sociedade civil e parceiros internacionais, encontram-se reunidos em Maputo desde esta terça-feira numa conferência regional interparlamentar sobre mudanças climáticas e transição energética. A conferência acontece numa altura em que a maior parte dos países de todo o mundo defende a necessidade do uso de energias renováveis como forma de travar a aceleração das mudanças climáticas. O que nós vamos fazer neste momento é procurar saber se estas condições não prejudicam o povo moçambicano. Enquanto representantes, nós temos que fazer aquilo que é melhor para os moçambicanos. Então, nós havemos de trabalhar em tudo que é legislação, em tudo que for regulamentação e em tudo que for necessário, desde que beneficie o povo moçambicano. Intervindo na ocasião, o deputado da Assembleia da República, Tomás Njonjo, considera que o uso das energias renováveis na maior parte dos países da região, incluindo Moçambique, continua a ser um grande desafio, uma vez que, segundo ele, são dependentes de combustíveis fósseis. Este desafio é particularmente sensível para os países da África Austral, cujas economias permanecem profundamente dependentes dos
hidrocarbonetos. Fontes que, embora poluentes, são ainda cruciais para a geração de emprego, o crescimento econômico e a arrecadação de receitas fiscais. No entanto, Hermenegildo Munjovo, do Instituto para a Democracia Multipartidária, tem uma ideia contrária. A transição energética não é apenas um desafio ambiental, é também uma oportunidade estratégica para redefinir o modelo de desenvolvimento da nossa região. Ou seja, é a maior oportunidade que temos de transformar as nossas economias com equidade, inovação e responsabilidade intergeracional. Investir em energias renováveis, como solar, hídrica, eólica e a biomassa, pode permitir ampliar o acesso à energia, especialmente nas zonas rurais, criar empregos verdes, com prioridade para grupos vulneráveis como mulheres e jovens, garantir a soberania e segurança energética no longo prazo, isto dentro da região, e reduzir a dependência de importações de combustíveis. Com a duração de 3 dias, a conferência tem como principal objetivo identificar prioridades, estratégias e propor ações concertadas para uma transição energética sustentável na região da África Austral. A cidade de Maputo acolheu na última segunda-feira o processo da escutação do quadro jurídico nas áreas de minas, energia e hidrocarbonetos. Elsa Alfaia, representante do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, diz que esta foi a última fase da escutação, antes do processo ser submetido ao governo. Percorremos todas as províncias do país e a cidade de Maputo. Esta é a última etapa deste processo público da escutação. E temos estado também a recolher subsídios das plataformas que criamos para a recolha de subsídios deste quadro legal, da reforma deste quadro legal. O que está a acontecer a nível do país é que estamos a ser bem recebidos, está a haver muita satisfação daquilo que são as propostas que trazem, não só do fortalecimento do papel do Estado no controle dos recursos minerais, a participação das comunidades, a questão da responsabilidade social, as obrigações de fortalecer a obrigação da responsabilidade social pelas empresas. O processo da escutação envolve figuras ligadas aos 5 setores, dos quais alguns acreditam que a criação da lei de conteúdo local é desnecessária e os outros instrumentos devem ser inclusivos. O que está aqui a ser previsto e proposto é que o governo quer levar para a Assembleia da República uma proposta que responda àquilo que foram os principais obstáculos do exercício da atividade mineira ao longo destes 10 anos. A lei que está em vigor dura 10 anos, nós enfrentamos alguns desafios, quer, por exemplo, do papel do Estado no controle da atividade mineira, algumas obrigações que não eram claramente previstas e era difícil fazer a ponte, por exemplo, com aquilo que era o anseio das comunidades. Nós também esperamos que aquilo que é o anseio das próprias comunidades quanto à pertença dos recursos minerais, saberem que estes recursos são nossos, temos receitas. Nós fizemos previsão de mecanismos que fortalecem a pesquisa, fortalecem as instituições, criam no Estado um poder de exigir algumas obrigações. Sentimos que estas questões que as comunidades apresentam serão melhor respondidas. No entanto, Elsa Alfaia diz que as contribuições já recolhidas respondem não só às expectativas das comunidades, como também dos investidores, uma vez que flexibiliza os investimentos. Estamos aqui a trazer um quadro que flexibiliza a participação deste empresariado no setor mineiro. Nós sabemos que estes processos não são tão simples ou tão curtos. Acreditamos que ao ser submetido na Assembleia da República, esta proposta irá também levar-se a cabo um processo de consultas para consolidar as propostas ou trazer outras questões que mereçam alguma previsão. Mas estamos otimistas que esta proposta vai avançar. A ideia da revisão das leis de minas, energia e conteúdo local surge pelo facto de haver uma necessidade de ajustar os instrumentos em vigor à realidade do país. Depois de uma vitória copiosa frente ao Ruanda, as guerreiras do Índico perderam nesta segunda-feira frente à poderosa Nigéria por 60-55, no segundo e último jogo da fase de grupos.
Apesar da derrota da seleção moçambicana, a equipa bateu-se de frente diante das tetracampeãs africanas. Moçambique entrou melhor na partida, tendo conseguido uma vitória de 3-9 no primeiro quarto. No segundo período, pese embora uma fraca recuperação das nigerianas, as guerreiras do Índico souberam manter-se na frente do marcador, até o intervalo, com uma vantagem de 4 pontos, 28-24. No último período, as tetracampeãs africanas mostraram a sua grandeza e viraram resultado perante alguns sinais de cansaço das moçambicanas, que tinham dado tudo ao longo dos primeiros 30 minutos. A situação ficou ainda mais difícil com as desqualificações de Leia Dong e Carla Kovan nos últimos 10 minutos, por excesso de faltas. 60-55 foi o resultado final. A Nigéria faz hoje 26 jogos sem perder. Portanto, nos últimos das 3 edições que teve nos Afrobasket. Hoje, volto a repetir que foram detalhes que fizeram com que a gente não chegasse. Perdemos a nossa jogadora com 5 faltas, foi a Leia Dong. Tivemos alguns erros defendidos, onde isolamos alguns jogadores no interior da área. Tivemos pouca clarividência ofensiva, tratou de atacar o cesto, muito mais decisões se quando é que atacávamos o cesto ou criávamos uma situação de assistência, e depois foram os lances livres que por aquilo que foi a preparação do nosso jogo para este jogo, estávamos um pouco mais confiantes que poderíamos ter convertido muito mais lances livres. Com a Nigéria para trás, agora segue a Guiné-Conakry, no cruzamento dos quartos de final do Afrobasket. A promessa é dar tudo e continuar a dignificar o país. O jogo está agendado para esta quarta-feira, pelas 12 horas.